Pai querido e glorioso, até aqui nos ajudou o Senhor. Desde a hora que iniciamos este culto até o presente momento, o Espírito Santo tem nos abençoado com a sua presença, tem nos capacitado a cantar, tem nos capacitado a orar, tem nos capacitado a sorrir, tem nos dado gozo. Pai, nós somos gratos por esse culto maravilhoso. E nós, como cantamos, esperamos que Jesus derrame sobre nós o seu poder. Nós queremos e precisamos sair daqui alegres. Fale conosco agora, através da palavra. Enche o nosso coração de esperança, através da palavra. Dê certeza de salvação, através da palavra. Guie os nossos pensamentos e nossas emoções, através da palavra. E nos dê sabedoria nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Eu te peço através da palavra, no nome de Jesus, amém. Mais uma vez eu quero ler João capítulo 12, versos de 1 a 8. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. 6 dias antes da Páscoa, então nós poderíamos ler 6 dias antes da sua crucificação, 6 dias antes da sua morte, né? 6 dias antes da sua ressurreição, 6 dias antes de tudo, mas ele estava bem próximo a um desfecho histórico. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Quem que servia? Marta, sempre a Marta, a Martinha. Ela gostava de servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, sempre Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Desta vez Marta não reclamou da sua irmã Maria. Marta continuou servindo, Maria continuou adorando. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. Marta servia com as mãos e Maria servia com os olhos. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, sempre existe um Judas, sempre existe um estraga-prazer, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ele ficou indignado que Maria pudesse gastar 300 dinheiros sobre os pés de Jesus Cristo, os pés sujos de Jesus Cristo, sujos de poeira, sujos de lama. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Muitas vezes você e eu falamos coisas que não fazem sentido. Nós queremos enganar as pessoas, mas jamais vamos conseguir enganar a Deus. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Podem se assentar. Hoje à noite eu quero falar sobre o imenso amor de Maria. O imenso amor de Maria. Você sabia que esta é a última vez que o Novo Testamento menciona esta família, a família de Marta e de Maria e de Lázaro? E apesar do silêncio bíblico, nunca mais o nome deles foram tocados. A tradição diz que eles estavam em Jerusalém no dia da crucificação. Esses 3 irmãos providenciaram uma família para o Senhor Jesus Cristo. Eles providenciaram uma casa e um lugar onde Jesus Cristo pudesse repousar a sua cabeça. Mas de todas as pessoas, Maria parecia ser a única que entendia a missão que Jesus Cristo veio cumprir sobre a face da terra, a missão do Messias. Quando Jesus disse que o Filho do Homem seria crucificado, Jesus disse que o Filho do Homem seria escarnecido pelos pecadores. Os seus discípulos não entenderam, ou não quiseram entender. Maria foi a única que tomou as providências necessárias. Verso 7 diz:
Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Maria havia entendido muito bem que o Senhor Jesus Cristo, em breve, seria crucificado, seria sepultado, em breve ele daria a sua vida. Todos sabiam, no entanto, que Jesus era um homem procurado pela justiça. Ele era procurado pelas autoridades judaicas. Também pudera. As sinagogas estavam semi-vazias, porque as pessoas agora, ao invés de irem para a sinagoga, estavam seguindo a Jesus. Muitos se converteram através da ressurreição de Lázaro, com quem Jesus estava sentado ao redor da mesa. E os fariseus, eles estavam perdendo poder, eles estavam perdendo posição, e eles estavam perdendo prestígio. Caifás, o sumo sacerdote, sem querer, profetizou que Jesus iria morrer pela nação de Israel. Ele fez uma profecia sem saber o que estava falando. Veja a sua profecia em João 11:50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora ele, Caifás, não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Deus colocou a profecia na boca de Caifás. Deus colocou a profecia na boca de um homem perdido. E eu digo, não só pela nação de Israel, mas Jesus Cristo morreria pelo mundo inteiro. Maria, de todas as pessoas presentes, foi a única que se preparou para o maior evento da história, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não foi Caifás que decidiu aquele evento. Não foram os judeus que decidiram aquele evento, nem os romanos, mas foi o próprio Deus, desde toda a eternidade, decidiu que seu Filho haveria de morrer por nós. Apocalipse 13, verso 8 diz, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Adoraram a besta, adoraram o anticristo, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aos olhos de Deus, Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia sido sepultado, Jesus já havia sido ressuscitado. Aos olhos de Deus, desde a fundação do mundo, ou seja, desde a criação de Adão e Eva, Jesus já havia morrido por nós. Quando Maria entendeu o amor de Deus por ela e pela humanidade, ela só podia responder também através de um imenso amor por Deus. Então veja comigo nesta noite, em primeiro lugar, o amor extravagante de Maria, o imenso amor de Maria. Verso 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Isso aqui é muito interessante. Eu me lembro anos atrás, quando as minhas filhas ainda eram pequenas, nós fazíamos uma competição para ver quem dentre nós amava mais uns aos outros dentro da nossa casa. Aí eu dizia, meu amor por vocês é maior que todo o território brasileiro. Meu amor por vocês é maior que o Brasil. Aí uma delas, muito esperta, dizia, não, o meu amor pelo Senhor é maior que todos os Estados Unidos da América. E a outra, querendo ser mais espertinha, dizia, e o meu amor por vocês é maior do que o mundo inteiro. E aí eu, para ganhar a competição, dizia, e o meu amor por vocês é maior que todo o universo. E eu ganhava, porque o universo aparentemente é infinito. Amém, irmãos? Isso significa que eu amava as minhas filhas mais do que o meu carro, mais que o meu emprego, mais que a minha casa, mais que a minha vida. O amor extravagante é aquele que desconsidera todas as outras coisas para focar apenas na pessoa ou no objeto amado.
é o amor verdadeiro que, depois de sacrificar tudo que nós somos e nós temos pela pessoa amada, ainda gostaríamos de ter sacrificado mais. Foi assim que Maria amou o Senhor Jesus Cristo. Quantos estão entendendo isso? Quando ungiu os pés de Jesus com aquele óleo, ela não só estava oferecendo o seu melhor presente, mas ela estava oferecendo tudo que ela tinha e tudo que ela era. Ela estava oferecendo todo o seu dinheiro, todo o seu bem material, e ela estava oferecendo o seu futuro aos pés de Cristo. Porque aquele óleo de nardo puro valia naquela época, nos dias de hoje, mais de $30.000. Era o que ela tinha para um futuro casamento, pois na tradição judaica, a mulher também tinha que trazer algum tipo de dote para o seu casamento, algo de valor. Portanto, Maria, ela não estava apenas derramando um óleo caríssimo, mas a sua própria vida aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que nós realmente amamos o Senhor Jesus Cristo? Ou será que nós apenas o aceitamos? Há uma grande diferença, mas hoje à noite eu e você podemos fazer um teste. Santo Agostinho, certa vez ele pregou um sermão sobre o nosso amor por Deus. E ele disse no seu sermão: vamos supor que Deus lhe fizesse a seguinte proposta: eu vou lhe dar tudo quanto você deseja neste mundo. Eu vou lhe dar tudo que você quer. Nada lhe será impossível e tudo lhe será permitido. Nada será considerado pecado. Você nunca morrerá e você nunca sentirá dor, exceto uma coisa: você nunca verá a minha face. Qual seria a sua escolha? Quando Deus disse: você nunca verá a minha face, doeu dentro do seu coração? Ou não fez nenhuma diferença? Você vai ter tudo quanto você deseja, exceto jamais verá a minha face. Eis aí o teste do nosso amor. Maria, ela trocou tudo que ela podia ter, e ela trocou tudo que ela podia ser, não só pela face de Jesus Cristo, mas pelos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas veja o resultado de seu imenso amor, agora em Marcos capítulo 14, verso 9. Veja o resultado: em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, incluindo Ribeirão Preto, estado de São Paulo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E hoje, 2000 anos depois, neste e em vários outros lugares do mundo, nós estamos contemplando o que aquela mulher fez para a honra e a glória de Jesus. E por isso eu digo, o maior testemunho que um crente pode dar é o seu amor por Deus. Não é o valor do seu dízimo, não é o seu talento musical e nem o seu talento didático, mas o maior testemunho cristão que existe é o nosso amor para com Deus. Se neste texto podemos ver o amor extravagante de Maria, infelizmente podemos ver também o amor dissimulado de Judas Iscariotes. Lemos: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Que pergunta profunda. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era de alguém, ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. O amor verdadeiro choca as pessoas. Não só Judas, mas muitos ali ficaram escandalizados que Maria pudesse desperdiçar toda a sua economia, $30.000, ela podia jogar todo aquele dinheiro fora, lavando os pés sujos de poeira de Jesus. Por que Maria quebrar o vaso de óleo, quando apenas algumas gotinhas teriam sido suficiente?
Por que enxugar os pés de Jesus Cristo com o seu cabelo, mulher, quando se poderia ter usado uma toalha? Por quê? Assim também, nesta noite, muitas pessoas estão nos perguntando por que frequentar a igreja todos os cultos. Não é desperdício de tempo? Por que dar o dízimo e ofertas todos os meses? Por que ter o ministério de discipulado? De acordo com a Bíblia, só existe uma resposta para essas perguntas: por causa do verdadeiro amor. Porque qualquer outro motivo que estiver nos trazendo à igreja, qualquer outro motivo que estiver nos levando à vida cristã, não prevalecerá. Só o amor a Deus pode nos manter firmes até o fim. Veja no verso 5, como o amor pode ser fingido, dissimulado. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Eu já ouvi isso demais. Por que não dar as suas ofertas para os pobres, para a LBV, para uma creche, ao invés de dar para uma igreja? Parece uma pergunta sincera, né? Mas a maioria das pessoas que faz esse tipo de objeção, a maioria delas que faz esse tipo de pergunta, só tem egoísmo no coração e não estão dando para lugar algum. Uma vez Jesus repreendeu Marta porque ela reclamou da adoração de Maria. Vocês se lembram? Senhor, não se te dá, o Senhor não se importa que eu esteja servindo sozinha, Maria ficando aí na sala. E Jesus repreendeu Marta por isso. E agora é Judas e outras pessoas na sala que estão reclamando de Maria, e Jesus não aceitou. Amém, irmãos? E ele repreendeu a todos. E mais uma vez defendeu a pobre Maria, e ele disse: deixai-a em paz, para o dia da minha sepultura guardou isto. Em outras palavras, meus amados irmãos, deixem as pessoas que querem adorar e servir a Deus em paz. Deixe as pessoas que querem contribuir com a obra de Deus em paz. E se você não quer fazer isso, pelo menos não critique aqueles que fazem. Jesus disse: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nunca faltará oportunidades para ajudar os pobres, mas um dia não teremos mais oportunidades para levar o Evangelho a todas as nações, começando em nossa cidade e até os confins da terra. Você já percebeu como que os pobres são usados como pretexto, tanto no meio político como no meio religioso? E no meio político, os pobres estão sendo usados, a pobreza está sendo usada para ficar aumentando cada vez mais os nossos impostos. Porém, nós sabemos que se acabassem com a corrupção, não haveria pobres no nosso país. Mas Jesus Cristo conhece o coração dos homens. E em João 12,6 diz: ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E assim como Jesus Cristo conhecia o coração de Maria, Jesus conhecia o coração de Judas, Jesus conhecia o coração de todos os homens que estavam ali dentro. E Judas e Maria eram dois seguidores de Jesus, mas eles eram diferentes. Maria derramou um vaso de óleo aos pés de Jesus Cristo, que valia $30 mil nos dias de hoje. Judas já vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de pratas. Seria o equivalente a $10 mil nos dias de hoje. Maria molhou os pés de Jesus com perfume e com as suas lágrimas. Judas já molhou o rosto de Jesus Cristo com o beijo da traição. Maria queria doar e Judas só queria receber. Se Jesus conhecia o coração de Judas, por que permitiu então que ele fosse seu discípulo e ainda fosse o tesoureiro?
Esta semana passada mesmo, alguém me perguntou se o senhor sabe que alguém não é leal, que alguém não é fiel, que alguém não lhe deseja o bem, porque ainda permitir que essa pessoa trabalhe na obra de Deus? E a melhor maneira de responder essa pergunta é dizer que a melhor maneira de reavermos uma pessoa que está no caminho errado é tratá-la sem amargura e com confiança, não esperando pelo pior, mas sempre pelo melhor. E foi exatamente o que Jesus fez por Judas. Quantos podem ver isso? Porque Jesus sabia quem era Judas, e apesar disso permitiu que ele não só fosse um dos discípulos, mas tesoureiro do ministério de Cristo. Só que Judas não soube aproveitar a sua oportunidade. Às vezes eu me sinto como um Judas. Há duas mensagens que eu não gosto de ouvir. Uma delas é sobre Judas. Eu nunca gostei de ouvir nenhuma pregação sobre Judas. E a outra é sobre o inferno. Não que eu me sinta perdido, não que eu me sinta um Judas, traidor, mas porque às vezes eu me pergunto se eu não estou servindo a Deus por interesse próprio, ao invés de estar servindo a Deus por amor. Será que eu estou servindo a Deus apenas porque Ele me salvou? Será que eu estou servindo a Deus apenas porque Ele me cura das minhas enfermidades? Porque Ele supre as minhas necessidades? Ou será que eu estou servindo a Deus porque eu o amo? Se Ele retirasse todas as bênçãos de sobre a minha vida nesta noite, eu continuaria a amá-lo, a servi-lo. Maria serviu a Jesus apenas por amor. Mas o que levou Maria a amar Jesus daquela forma? Foi o amor extravagante de Jesus. Verso 7, disse pois Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Maria conhecia o fim antes do começo. Ela sabia que Jesus estava prestes a ser crucificado e enterrado. O unguento, o óleo, foi para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Ela chorava de dor, ela chorava de gratidão, e ela já chorava de saudades do seu Cristo. O que significa um ano de salário? Pode significar uma coisa para quem ganha 10 mil por mês, outra coisa para quem ganha apenas um salário mínimo por mês. Mas é um ano de salário. E aí vem a pergunta, o que quer dizer um ano de salário? O que significa um ano de salário quando comparado com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo? Ou melhor, o que significa um ano de salário que Maria estava derramando aos pés de Jesus, quando comparado à ressurreição do seu irmão Lázaro, que Jesus tirou da morte depois de 4 dias. O que era um ano de salário, comparado com o que Jesus estava fazendo, iria fazer por ela na cruz do Calvário. E nesta noite eu pergunto para a nossa igreja, o que significa vir à igreja na quarta, no domingo cedo e domingo à noite, quando comparamos tudo que Jesus Cristo fez por nós e está fazendo por nós. O que significa entregar nossos dízimos, nossas ofertas para missões, quando comparamos nossas ofertas com tudo que Deus tem nos dado, tem derramado sobre as nossas vidas. Claramente a Bíblia diz que nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Em 1998, um funcionário de uma empresa canadense foi sequestrado pela FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje ocupa, o governo daquele estado. O dono da empresa precisou levar pessoalmente o valor do resgate para os revolucionários, na época $100 mil. Mas não havia nenhum tipo de garantia. Aí a sua esposa e seus 2 filhinhos no Canadá imploraram que ele não fosse. Mas ele disse
que o seu funcionário também tinha uma esposa e 2 filhinhos da mesma idade. O interessante é que o patrão, no Canadá, não conhecia o funcionário dele na Colômbia. Eles não se conheciam. No dia da troca, além do dinheiro, os rebeldes da Farc exigiram que o patrão ficasse então no lugar de seu funcionário. O patrão imediatamente aceitou a troca. Ele fez o que precisava ser feito. E assim também Jesus Cristo fez o que precisava ser feito. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele sabia exatamente o que iria lhe acontecer. Mas por que ele fez isso por nós? Por causa do seu extravagante amor. Em troca, Maria derramou o seu amor nos pés de Jesus. Não foi amor de uma mulher por um homem, como os libertinos pintam Maria nos dias de hoje. Mas foi o amor de um ser humano para com Deus. Amém, irmãos? Eu amo o Senhor Jesus Cristo. Não como homem, mas como Deus que Ele é. O cabelo sempre representou a glória da mulher, principalmente nos dias de Jesus. Na tradição judaica, o cabelo representava a glória da mulher, também na Bíblia. Maria então deitou toda a sua glória, toda a sua reputação, toda a sua honra aos pés do Senhor Jesus Cristo, quando lhe enxugou os pés com aqueles cabelos. Ela foi severamente criticada, ela foi severamente desmoralizada, mas para Jesus, tudo aquilo valia a pena. Hoje à noite, muitos jovens, neste exato momento, têm vergonha de falarem de Cristo. Têm vergonha de usarem roupas que representem a Cristo. Têm medo de serem criticados, têm medo de serem perseguidos. Se já era difícil na minha época, imagina agora na época de vocês, com as redes sociais. Na minha época, se nós caíssemos na boca da fofoqueira da escola, nós estávamos perdidos. Hoje, se você cair na rede social da fofoqueira ou do fofoqueiro, você está perdido. Porém, Maria não teve vergonha de usar o seu cabelo. E assim como Maria, tenho certeza de que podemos amar a Jesus. Amém? Mas para isso, temos que decidir de uma vez por todas, que não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. O que eu sei irá fazer a diferença na minha vida. Nem sempre eu me sinto bem, nem sempre eu tenho vontade de fazer o certo, nem sempre eu tenho forças. Mas a verdade é que Deus nunca muda. Eu mudo o tempo todo e Deus nunca muda. Olha, homens, fiquei sabendo de um marido que fazia questão de declarar o seu amor pela esposa todos os dias de sua vida. Isso ele fazia todos os dias de joelhos. Ao todo então, foram 23 mil declarações de amor, de joelhos, com pouco mais de 60 anos de casados. Não sabemos quantos anos ainda vamos viver. Pedro usa uma expressão, o tempo que nos resta na carne. Alguns de nós vai ter mais tempo do que outros, e alguns de nós menos tempo do que outros. Mas essa expressão, o tempo que nos resta na carne, como que nós iremos usá-lo e dispensá-lo? Como que nós vamos viver os nossos próximos dias, semanas, meses ou anos? Seja como for, será que vamos poder declarar todos os dias o nosso amor a Jesus? Lembrando que amor não é um sentimento, mas é uma decisão mental. Como que poderíamos fazer isso? Pedindo perdão dos nossos pecados, confessando as nossas mazelas. Eu sempre digo, se você me conhecesse como Deus me conhece, você não me amaria. Você não iria gostar de mim,
mas eu sei que isso é verdade também em relação a você. Eu sei que se nós o conhecêssemos como Deus o conhece, nós também não iríamos gostar de você. Isso é verdade a respeito de todos nós. Por isso que é importante você e eu confessarmos nossos pecados, pedir perdão dos nossos pecados, e depois sempre declarar o nosso amor por Jesus Cristo. E deveríamos fazer isso todos os dias, e demonstrar, não só em palavras, mas em ações, o nosso amor a Jesus Cristo, através do esforço. Precisamos nos esforçar para estarmos na igreja, amém, irmãos? Não é fácil. Precisamos nos esforçar para entregar nossas ofertas, dízimos, promessa de fé para missões. Precisamos nos esforçar para não criticar. Algumas pessoas merecem ser criticadas, eu mereço ser criticado, mas você tem que se esforçar para não me criticar. Precisamos de esforço para amar certas pessoas. Algumas é fácil, outras é um pouco mais difícil. Precisamos de muito esforço para falar de Cristo, para evangelizar. Esses dias atrás um rapaz estava trabalhando em nossa casa, pintor, e todos os dias ele chegava na sua moto, todos os dias ele ia embora na sua moto, e me veio este pensamento: e se ele morrer? Motoqueiro tem mais chances de morrer, não é, Rodrigo? Do que motoristas de carro. Mostra o seu dedinho quebrado. E aquele pensamento me obrigou a pregar o evangelho para ele. Temos que nos esforçar para pregar o evangelho. Temos que nos esforçar para orar. Como é difícil orar. Como é difícil ler a Bíblia. Temos que nos esforçar. Então, viver para Cristo é um esforço físico, é um esforço mental, é um esforço espiritual. Temos que nos esforçar. A minha pergunta nesta noite para todos nós: qual que é o tamanho do nosso amor por Cristo? Qual é o tamanho do nosso amor por Cristo? E eu termino lhe contando apenas essa história. Um senhor entrou na nossa igreja. Não foi nesta. A vantagem de termos 7 igrejas é que eu posso contar causos e você nunca fica sabendo de qual igreja se trata. Ele entrou na nossa igreja eufórico, feliz da vida. Queria nos ajudar em todas as áreas possíveis e impossíveis. A primeira vez que alguém disse não para ele, ele foi embora da igreja e nos deixou na mão. Então o amor dele era do tamanho de um não. Na primeira vez que ouviu um não, ele não podia amar mais. Não deixe com que o seu amor seja medido pelo que acontece, mas que o seu amor seja medido pelo que Jesus Cristo fez por você. Vamos fechar os olhos e vamos orar.